Muito bem, então nessa aula agora vamos falar sobre ligações diárias ou telemarketing. Nós vamos ver como o telemarketing atual ele tem uma abordagem bem diferente do telemarketing convencional, aquele telemarketing intrusivo, desgastante, chato e altamente recusável por parte da maioria dos consumidores. Então nós vamos ver a diferença, né? Ou seja, fazer ligações diárias, usar o telemarketing, que é uma forma de usar o telefone para você fazer contato com clientes, só que de uma forma menos intrusiva, menos chata. Então, muito bem. Fazer um telemarketing, a primeira coisa que você precisa elaborar é o quê? É uma lista. Essa lista não são apenas uma lista de contatos, nome e telefone. Não, você precisa fazer o levantamento do perfil dos clientes que você deseja atender. Porque olha só, você quer ser assertivo, você quer achar o cliente certo para o produto que você quer oferecer. Então a primeira coisa que você precisa fazer é o seguinte, é montar uma lista que tenha os perfis que você deseja alcançar. Advogados, empresários, construtores, funcionários públicos. É sempre bom você fazer essa lista relacionando por profissão, porque é mais fácil você mensurar se aquele profissional ele tem um potencial, aquele tipo de profissional ele tem um potencial de comprar o seu produto, porque você estima mais ou menos qual é a renda dele, ok? Você consegue estimar um advogado, mesmo no início de carreira, ele tende a ganhar melhor do que muitos outros profissionais. Um empresário estabelecido no mercado, ele tende a ganhar muito bem. Então é bom você montar a sua lista com base nesses nichos ou nesses perfis. Quando você fizer ligações para esse tipo, para esses clientes, é sempre importante você usar um único plano para ser apresentado na sua abordagem. Um único plano, ok? Então, se você vai oferecer consórcio de imóvel, não precisa falar sobre consórcio de automóvel, ou sobre consórcio de caminhão, ou sobre consórcio de serviço. Ou seja, aproveitar para falar tudo que você vende. Não precisa. Um único plano é o suficiente. Seja conciso e não insista se não tiver tempo. É outra regra importantíssima. Você não pode invadir a privacidade do cliente. Então, para que isso não aconteça, seja simples, seja direto. Se o cliente falar que não pode falar contigo, não insista. O outro momento é o tempo que você vai retornar para ele. Ah, mas se todos os clientes disserem isso, eu não vou falar com ninguém. Sim, não se preocupe em quantidade. Se preocupe com qualidade. Se você falar com 10 clientes sem perfil, o que vai adiantar? Absolutamente nada. Você falar com 100 clientes, mas tudo sem perfil. Você não sabe a profissão, você não sabe se ele consegue pagar, você não sabe se o consórcio é para ele. O que vai adiantar? Então é melhor você, primeiro, fazer o levantamento do perfil do cliente ideal, e aí sim você vai concentrar tempo nesse cliente de perfil. Então se você falar com um cliente no dia, e for uma conversa boa, positiva, prazerosa, uma conversa que dá indício de que vai avançar, é muito melhor do que você falar com 10, 20 clientes sem perfil. Tenha um script de ligações já definido. Olha só, a gente vai usar essa expressão de scripts, você tem um script de ligações já definido, mas o objetivo aqui não é te robotizar. Na realidade, o script ele é um modelo que você vai usar temporário. Depois, você vai absorver esse modelo e você vai colocar uma coisa que falta na maioria das ligações de telemarketing. Empatia. Ou seja, é um sentimento de você se colocar no lugar do cliente. É você entender por que ele está ocupado e você precisa ser breve. É você entender que se ele fala que aquele não é o melhor momento, você não vai insistir porque você quer cumprir com o script. Você vai se desculpar e vai esperar uma outra ocasião. Então, olha só, nós vamos usar esse termo script, mas não significa que o que você vai aprender aqui é escrever um script e repetir ele categoricamente em todas as suas apresentações. Não é esse. O conceito que a gente quer te apresentar não é o conceito robotizado dos scripts de operadores de telemarketing convencionais. A gente vai usar a expressão script, que é o modelo que você vai aperfeiçoar e você vai pôr um coração, você vai pôr empatia, porque aí sim a sua apresentação ela vai ser calorosa, ela vai alcançar o objetivo. Porque se ela não fizer isso, se você não alcançar esse objetivo, o seu contato
vai ser totalmente em vão, vai ser perdido. Quando você começar uma rotina de contatos, telemarketing, você precisa ter todos os materiais à mão. Que materiais são esses? Calculadora, tabela de vendas, contrato, papel e caneta, tem que estar tudo fácil. Você tem que... É como um cirurgião que vai para uma cirurgia de grande risco para o paciente. A equipe dele vai com todos os instrumentos, ele sabe onde está tudo. Ele não vai abrir o coração, o peito do cliente lá e de repente ele vai falar assim, eita, cadê a agulha para suturar? Ou então, cadê o instrumento aqui para mim fechar uma artéria? Ele não vai fazer isso. Ele já está com tudo à mão, é tudo muito prático, é tudo muito rápido, é tudo muito simples. Então, o telemarketing entenda como um processo muito meticuloso, onde você precisa ter todos os itens à mão para você utilizar imediatamente à medida que a conversa tomar o rumo para isso. Não passe muitas informações por telefone. Então, ou seja, você precisa ser sucinto, precisa respeitar o tempo do cliente, mas você também não pode sobrecarregá-lo com informações excessivas, porque senão você vai perder a segunda parte desse contato, que é o quê? É uma oportunidade de você ter uma reunião com o cliente ou uma visita. Então, não passe muitas informações por telefone. Bem, escolha o perfil de clientes que você deseja atender. Advogados, empresários, consultores, funcionários públicos. Ah, mas onde eu acho isso, Carlos? Faça uma busca no Google por profissionais de forma específica. No Google, quando você faz a busca por algum conteúdo específico, depois nós vamos mostrar uma aula específica sobre como você pode fazer isso. Você pode colocar o ramo do profissional e o tipo do arquivo que você quer localizar. Por exemplo, digamos que você faça lá no Google uma busca, você abre aspas, aí você coloca lá advogados da região de Brasília, um exemplo. Ou então engenheiros da região de Brasília, .word, ou .pdf, ou .xls, que é Excel, fecha aspas. O Google vai buscar por conteúdos desse tipo na internet, usando esses critérios que você configurou ali. E o Google vai te trazer resultados desses profissionais. Aí você vai filtrando, né? Vendo qual conteúdo está atualizado, qual conteúdo funciona, qual conteúdo você consegue ter um retorno bom. Ou seja, mas é possível usar essa ferramenta fantástica do Google para esse objetivo. Peça a amigos que trabalham em setores específicos. Então, ou seja, se você conhece um amigo que trabalha numa empresa, você pode pedir para ele, seria possível você conseguir uma lista para mim? Eu vou trabalhar essa lista, eu não vou dizer que você conseguiu para mim. Porque assim, olha, na área de venda, se nós não tivermos esses relacionamentos, não tiver pessoas que nos ajudam, ou se não formos humildes o suficiente para pedir ajuda, a gente dificilmente vai conseguir. Empresas, em geral, não dão listas para a gente. As empresas que a gente trabalha, tem empresas que não oferecem nenhuma lista para o profissional trabalhar. Então é importante você se preparar nesse sentido. Compre sua própria listagem. Há algumas empresas que vendem listagem, né? Então, ou seja, compre essas listagens. Verifique se essas listagens são boas, são quentes, se os contatos estão atualizados. Mas se isso não for possível, você pode dar um Google que você vai encontrar muito conteúdo bom. Quando você começar o processo de ligações, não desista ao primeiro sinal de contato errado. Bem, os números se atualizam muito rápido, né? Clientes têm 5, 6 celulares, de repente ele fica com um só. E aí os outros 4 contatos se tornam inválidos ou não existentes. Então, se isso acontecer nas primeiras ligações, não presuma que isso é sinal de que a lista é fria. Dê mais um pouco de tempo, continue um pouco mais com ela. E aí você vai ver se ela é ou não. Dedique tempo, um dia ou dias testando essa listagem. Ok? Use apenas um plano para ser apresentado na sua abordagem. Evite no telemarketing abordar muitos planos na carteira. Eu ouço vendedores que, olha, são experientes, já trabalham há muito tempo na empresa. Eles falam sobre tudo que o consórcio pode fazer. Ah, eu trabalho com consórcio de imóvel, automóvel, caminhão, serviços. Só pode fazer isso, pode fazer aquilo. Só pode comprar assim, pode comprar assado. Foca em um objetivo. Então, se você quer falar de consórcio de imóveis, o consórcio de imóveis,
ele é muito utilizado no mercado. Consórcio de imóveis pode ser para isso ou para aquilo. 1 ou 2 planos. Aí você fala o valor, você fala, como diz, um detalhe mais relevante, aquela negociação. Ok? Novamente eu repito, falou sobre consórcio de imóveis, fala só sobre produtos de imóvel. Automóveis, só produtos de automóvel. E assim por diante. Não misture. Não imagine que, eu preciso aproveitar a oportunidade, agora tem que falar de tudo para ele. Não. Você precisa vender um produto por vez. O próprio cliente, depois da apresentação, ele vai falar assim, não, imóvel não tem interesse não, mas e automóvel você tem? Entendeu? Escolha um crédito apenas para exemplificar. Então, imagine que você está ligando para uma pessoa e aí você fala para ele assim, olha, eu trabalho com crédito de 20 a 1 milhão de reais. Um crédito de 20 mil fica tanto, um crédito de 30 mil fica tanto, de 50, de 60, de 70. Escolha um. Então, um crédito de 200 mil, só paga apenas tanto. Agora, olha que interessante. Como você fez uma pesquisa da sua lista, utilizando o critério de perfil para clientes, você consegue saber se, por exemplo, 200 mil para o seu cliente vai resolver ou não. Tá vendo como que é interessante fazer isso? Quando você faz o levantamento da sua lista com base num perfil de clientes ideal, você consegue exatamente oferecer o que ele precisa. Você não vai oferecer 1 milhão para quem só pode comprar 100 mil e você não vai oferecer 100 mil para quem pode comprar 1 milhão, porque você sabe o potencial dessa pessoa. Então veja só como é importante você usar nessa linha. Fale de um único plano com uma taxa inferior como exemplo. Então você trabalha com muitos planos de consórcio, mas tem um que a taxa está boa. Então, em vez de você falar assim, olha, eu tenho um plano de consórcio aqui com taxa de apenas 16%. Poxa, você sabe que 16% é dividido no plano, mas seu cliente não sabe. Então, não fale. É 16% a taxa do meu grupo de consórcio. Pega essa taxa de 16%, divide pelo número total de meses e multiplica por 12, que é o período de um ano. Então, você vai ter uma taxa muito mais suave. Você vai falar assim, uma taxa custa em torno de 1,20 ao ano. Se você quiser por assim dizer, tornar a taxa ainda mais amena ou mais suave de ser dito e ouvido, você pode falar assim, a taxa ao mês é de 0,0 tanto. Ou seja, ela vai chamar mais atenção. Tá bom? Essa é uma abordagem legal, você não está mentindo, você não está contando uma informação que não tem base e é inverídica. É uma coisa que é só você fazer as contas, você vai ver que dá no mesmo. Vai ter cliente que vai falar assim, tá, mas essa taxa total dá quanto? Ele já entendeu. Aí você fala, olha, 1,2 vezes tantos meses, você vai estar pagando uma taxa em torno de 21%. Ok? Mas ele conseguiu entender, melhor do que você dizer, a taxa é 21%. O cliente, na mente dele, ele vai pensar, 21% ao mês ou 21% ao ano? Entendeu? Não adianta você imaginar que isso não acontece, que acontece. Eu digo porque a minha experiência como vendedor, como gestor, em muitos anos de consórcio, eu via isso todos os dias. E quando o profissional mudava um pouquinho o jeito de abordar o cliente, ele já tinha um resultado totalmente diferente. Seja conciso ou direto e não insista se não tiver tempo. Uma outra coisa que é importante quando você for fazer telemarketing, olha, não continue a conversa se o cliente disser que não pode te atender. Não, mas é rapidinho, é só 1 minuto, é rapidinho. Se você fizer isso, você vai fazer sabe o quê? Você vai desperdiçar sua chance. O cliente pode até educadamente falar assim, não, pode falar. Mas depois a resposta pronta dele vai ser assim, tá, mas eu não tenho interesse, obrigado. Então, não continue a conversa se o cliente não autorizar a permanência. Tá bom? Existe até uma regra interessante. Uma regra não, na realidade um início de conversa que é muito persuasivo, que é assim, toda vez que você liga para um cliente que ele não te conhece, você sempre pergunta, te peguei numa hora ruim? O senhor está podendo falar agora? Essa pergunta, ela já te diferencia dos operadores de telemarketing. Você vê como é que eles atuam, como é que eles ligam para você? Olha, eu vou falar para você uma experiência que eu tive, foi terrível. Eu não desliguei na cara do operador de telemarketing porque eu sou vendedor e eu sei que muitas vezes aquilo é um script engessado que ele está utilizando, que ele precisa seguir a risca. Mas olha, eu tive que falar para o vendedor, eu não posso falar com você, eu estou dirigindo.
Não, mas aqui é rápido. A informação que eu tenho é rápida. Meu amigo, eu estou dirigindo. Está chovendo. Eu não posso falar com você. Não, mas é pouco tempo, é rapidinho. Você pode deixar no viva voz. Olha só. Que chato. Que intrusivo. Então, não faça isso. Pergunte se o cliente pode falar. E só fale se ele autorizar. Se você insistir em falar com um cliente que não está podendo falar, só vai conseguir o seguinte: ele vai bloquear a sua ligação e futuros contatos. Mesmo que você mude de número, ele vai falar assim: Deus me livre, aquele vendedor me passou raiva, não me respeitou. Aquele vendedor, falei que eu não queria falar com ele. Às vezes ele quer comprar até consórcio, mas de você ele não vai comprar. Da sua voz ele não vai comprar. É preferível que você só continue a conversa se o cliente autorizar ou agendar outro horário. Novamente vamos falar, tenha um script de ligações já definido. Quando a gente usa essa expressão, tenha um script de ligações, não é um modelo engessado, robotizado de contato. Não é isso que a gente quer que você faça. É que você, como se diz, desenvolva um roteiro mental do que falar com seus clientes. E nesse roteiro mental, ponha seu coração, ponha empatia, ponha o atendimento humanizado, respeitando o que seus clientes podem fazer. Saiba o que falar antes de ligar. Então é assim, se você começa uma ligação, mas você não sabe o que falar, nem como falar, você então tem que voltar e começar do zero. Evite perguntas indiscretas. Gente, por incrível que pareça, eu já cansei de ouvir vendedores fazer isso. Primeira ligação, ele pergunta para o cliente quanto que ele ganha. E ele justifica, não, é porque a gente está qualificando o senhor. Gente, tem formas muito mais discretas de você qualificar um cliente, sem fazer uma pergunta explícita como essa. Outra pergunta que eu ouço, que eu peço para você, não faça isso. Quanto o senhor tem de recurso para oferta de lance? Gente, essa é uma pergunta, ou essa é uma posição que você vai ter na visita. Quando você conversar com o cliente, ele vai te dizer. Você vai precisar dessas informações e você vai requisitar, ele vai te passar. Mas não faça isso no telefone com o propósito de qualificar. Isso não qualifica, ao contrário. Isso lança um certo descrédito e uma certa resistência a você. Às vezes o cliente pode até te passar, mas ele já fala assim, se ele fizer outra pergunta assim, eu não vou responder não. Entende? Então não use esse artifício. Suas informações nesse roteiro mental devem cumprir alguns papéis bem definidos. Então, ou seja, o seu contato modelado deve respeitar essas questões bem importantes. Primeiro, seu contato numa operação de telemarketing, num contato de telemarketing, ele deve primeiro chamar a atenção do cliente. Segundo, ele deve causar surpresa. A informação que você traz para ele tem que fazer ele pensar assim: uau, é só isso? Dá para ser utilizado para esse fim? Olha, eu não sabia não. Interessante. Causar surpresa, porque a surpresa vai animar o cliente para aceitar a sua visita. Entendeu? Então, chamar a atenção, causar surpresa. E terceiro, direcionar para uma visita. Você não pode informar o cliente de tudo ao ponto dele dizer assim: ah não, já sei de tudo, então não preciso de informações mais não. Entende? Você tem que deixar alguma coisa que faça o cliente pensar o seguinte: eu tenho que agora marcar uma visita com ele, eu tenho que aceitar a visita que ele está propondo, porque eu quero saber mais. Então, são esses papéis que o seu roteiro mental, que o seu script de telemarketing, que a gente refere aqui a um modelo, deve se apegar. Chamar atenção, causar surpresa e direcionar para uma visita. Fique com todos os materiais à mão. Então, assim, outro incentivo que a gente dá. No dia do seu telemarketing, encare esse dia como um dia importante para você prospectar cliente. Se desligue um pouco de coisas particulares. Grupos de WhatsApp, rede social, e-mails particulares, consultas pessoais, até mesmo visitas para o dia e retorno de contato. Tente agendar para dias que você não vá fazer telemarketing. Por quê? Se você interrompe o tempo que você está utilizando para o telemarketing, você pode estar, por assim dizer, perdendo uma chance de fazer um contato com uma pessoa que vai trazer o resultado que você busca. Quando a gente fala de usar o dia para fazer telemarketing, não significa que esse dia vai ser o dia mais cansativo da sua agenda de trabalho. Só para você ter uma ideia, existem rotinas de trabalho onde o vendedor ele começa um determinado horário e ele faz algumas pausas de descanso.
Por exemplo, a cada 90 minutos você pode estabelecer 15 minutos de descanso. Ficar um pouco de pé, vai no banheiro, vai tomar uma água, vai tomar um cafezinho, né? Vai pegar um vento, vai conversar 15 minutos e depois volta. Ok? E depois nós vamos mostrar um modelo interessante que você pode aplicar no seu negócio, onde você começa a fazer no seu dia as tarefas mais quentes ou mais prioritárias. E aí no decorrer do dia você vai repetindo algumas tarefas. Antes de concluir o dia, você faz outras tarefas e você vai ver que existe uma lógica muito interessante, que na realidade ela chega a ser até instigante, ela vai até te estimular a escolher dias para telemarketing, porque você vai montar um padrão ou uma rotina de trabalho que ela vai te envolver. Você vai ficar ansioso pelo próximo passo dela. Depois nós vamos mostrar para você como que isso acontece. Na realidade, nós vamos te disponibilizar um modelo muito bem alimentado, onde você pode aplicar isso no seu negócio e você vai ver retornos muito bons. Então, repetindo, esse dia do telemarketing ele é exclusivo, nada pode tirar teu foco. Todas as ferramentas à mão, tabela, calculadora, agenda, folha em branco, lápis, caneta, memorize preço, plano, taxa, custo de seguro, fundo reserva e outros detalhes. Isso deve estar na sua mente, é um roteiro mental, ok? Porque o tempo que você vai ter para contato no telemarketing é um tempo curto, então ele precisa ser muito bem aproveitado para você ter uma ligação de excelência. Não passe muitas informações por telefone, evite vender por telefone. Canalize o interesse do cliente para uma visita ou reunião. Justifique para o cliente porque é importante você ir até ele. Lembre-se, olha, no primeiro contato que você faz com o cliente, por mais que a conversa seja boa, você está fazendo um contato de sondagem. O próximo passo, que vai ser uma visita ou uma reunião, aí sim você vai canalizar o interesse dele e vai partir para a venda. E entenda que assim, não é um processo que obrigatoriamente você vai vender na segunda visita. Às vezes você vai vender na terceira, na quarta, na quinta ou mais vezes. Tá bom? E entenda que tudo isso é parte do processo de venda. A venda ela não ocorre apenas quando o cliente fecha o contrato. A venda ela começa no telemarketing, continua nas visitas, continua nas revisitas e conclui na venda. Na realidade, conclui não, prossegue após a venda também, tá bom? Ao telefone, passe apenas o que pode gerar interesse. Deixe claro que a sua visita à reunião de negócios vai permitir ao cliente conhecer melhor suas circunstâncias. Isso é importante, porque para o cliente ele vai falar assim, olha, é importante que ele venha aqui porque tem detalhes que eu preciso falar aqui pessoalmente, ok? Outra coisa, evite pedir apenas alguns minutinhos. Não use essa expressão. Apenas alguns minutinhos, eu falo tudo que eu tenho para falar com o senhor. Poxa, a sua visita ela é importante. Você vai estar resolvendo um problema que vai impactar a vida profissional dele, a vida familiar, a vida pessoal. Então, você não precisa de minutinhos, você precisa do tempo necessário para fazer uma apresentação de qualidade. Então, você pode falar assim, olha, eu preciso de 10 minutos da sua agenda, de 15 minutos da sua agenda, de 20 minutos. E quando você for lá, faça uma apresentação caprichada, como aquela que nós falamos lá com o uso de slides, ok? Porque aí sim, vai justificar. O cliente vai falar assim, não, eu tenho interesse, venha, aceito. Se o cliente falar que não tem tempo, se for rapidinho, já é um indicativo de que esse cliente ele não está muito comprometido. E quando falta o compromisso por parte do cliente, já é uma evidência de que ele não está tão interessado ou, como se diz, ainda não está apto para dar um passo importante no processo de vendas. Ok? Então vamos lá. Por que você deve investir muito tempo no telemarketing ou um tempo de qualidade no telemarketing? Vendedores completos fazem isso. Os bons vendedores, eles fazem telemarketing. Por mais que você não perceba isso, eles fazem telemarketing. Só que, como se diz, o telemarketing de vendedores completos não é quantidade, é qualidade. Você não vai ver eles com 50 listas, um caderno de listas, ligando para uma página amarela. Você vai ver ele ligando pontualmente para clientes em potencial. Ok? Outra vantagem de você fazer o telemarketing é que os clientes que você abordar nesse sistema serão fiéis a você. Não é um cliente de plantão que liga no plantão, amanhã pode ligar no plantão e ser atendido por outro vendedor. Não é um cliente de panfleto que pegou o teu panfleto, vai ligar no telefone e pode ser atendido por qualquer vendedor. Clientes que você aborda no telemarketing, eles são fiéis a você. Você pode inclusive destacar isso, olha, as próximas vezes que o senhor desejar falar comigo, entre em contato direto através do meu celular.
Por quê? Você vai fidelizar o cliente a você. E o telemarketing, ele te propicia isso. Outra coisa, as melhores surpresas de vendas estão em clientes de telemarketing. Você só consegue chegar a determinados tipos de cliente através do telefone, de ligações bem feitas, de e-mails bem elaborados. Então, surpresas. Sabe o que é a surpresa de você fazer uma venda para um cliente de 3 milhões, 4 milhões, sendo que o início dele foi uma única ligação? Isso é totalmente possível, não desaperceba disso. E a motivação que você tem quando vende para clientes e atende clientes assim. Já imaginou você atender um cliente numa região, numa sala comercial, num escritório? Você vê a estrutura do escritório dele, você vê o nível do cliente e você começou aquele contato através do telemarketing. Então isso vai te motivar, vai te instigar. Ok? Então são essas as informações que nós tínhamos para transmitir para você sobre o telemarketing. Resumindo, quando a gente fala de script, não é para você ter um modelo engessado, robotizado, sem vida, que é muito comum nas operações de telemarketing. É você pegar um script, transformar num roteiro mental do que você tem que fazer, pôr o coração. O que é pôr o coração? Ter empatia, saber respeitar, saber demonstrar emoções, porque isso falta nos processos de contato telefônico. E aí sim, você vai ter surpresas muito agradáveis se investir do seu tempo nesse método fantástico de prospecção de clientes. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Comente aqui no final da apresentação o que chamou sua atenção, o que você gostou, para que nós continuemos aperfeiçoando esse processo para trazer sempre conteúdos de grande relevância para você, para que você desenvolva mais e mais essa técnica importante que vai te dar um diferencial muito grande, vai te dar confiança e, melhor, vai te ajudar a fazer excelentes produções resolvendo o problema dos seus clientes. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção e vamos até o próximo vídeo.